Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Bunda na Cadeira. Pegue o seu peso e a sua balança e vamos para a aula, porque hoje iremos diferenciar o que é peso e o que é massa. Se preparem, vai ser uma explosão de conhecimento. Então hoje vamos diferenciar peso e massa, ok? O que é massa? Massa é a quantidade de matéria. Se eu tenho dois livros igual esses, esse tem mais páginas do que esse e as páginas também são maiores. Então óbvio que esse livro, o Diário da Santa Faustina, tem mais massa que esse livro, Imitação de Maria, certo? Visualmente a gente consegue falar, ó, esse livro tem mais massa, porque a gente está vendo que ele tem mais material, ok? Tem mais átomos. Quanto mais átomos, mais material, maior a massa do corpo. E como que eu calculo a massa? Na verdade eu preciso de um objeto, que vai ser a balança. A balança é o instrumento que mede massa. Balança não mede peso, ok? Balança mede massa. Se eu pegar esse livro e pesar, ele vai me dar um valor de 69 gramas. Reparem na figura ó, que está ao lado. Então esse livro, Imitação de Maria, tem 69 gramas. Se eu trocar e colocar Imitação de Maria Diário de Santa Faustina na balança, eu vou ter 701 gramas. Ok? Então dá para perceber que esse livro tem mais massa que esse, pois massa é quantidade de matéria. Se eu mandar esse livro para a Lua, ele continua tendo 701 gramas. Se eu mandar esse livro para Mercúrio, ele continua tendo 701 gramas. A quantidade de matéria não depende da localização no universo. A massa sempre vai ser a mesma. A massa é uma constante, não muda. Memorizou? E relacionando também, a massa a gente pode pensar também como sendo a inércia do corpo. O que é inércia? Pela primeira lei de Newton, a gente sabe que quando o corpo está parado, ele tende a permanecer parado. Se o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. O que é mais fácil eu dar um empurrão? Esse livro, Imitação de Maria, ou Diário da Santa Faustina? É mais fácil eu empurrar esse livro. Por quê? Menos massa. Menos massa, mais fácil é colocar em movimento. E se os dois estiverem descendo uma ladeira, qual é mais fácil parar? Esse livro também, o menorzinho. Ok? Porque esse livro, como tem muita massa, vai ter muita inércia. Se ele está em movimento, ele vai ter a tendência a permanecer em movimento. E tirar o movimento de algo que tem muita massa é difícil. Ok? Mesma coisa se você pensar numa bicicleta na ladeira e de um ônibus na ladeira. O que é mais fácil você parar? A bicicleta? Pois a massa é menor. Sendo menor, a sua inércia é menor. Assim sendo, parar a bicicleta é mais fácil. Porque colocar em movimento ou parar o movimento está relacionado com a massa. Muita massa, muita inércia. Muita massa, difícil colocar em movimento. Certo? Então vamos diferenciar agora peso, ok? O que vem a ser o peso? Quando a gente faz academia, a gente pensa que isso é um peso, né? Na verdade, isso aqui não é um peso. O que é um peso? Peso, na verdade, é uma força. E essa força está relacionada com a massa do corpo vezes a gravidade do local onde você se encontra. Mas no sistema solar, se eu estiver na Terra, a Terra a gente aproxima como tendo uma gravidade aproximadamente de 9,8 ou 10. Mas se eu estiver no Rio de Janeiro, ao nível do mar, e no Monte Everest, a gravidade é diferente. Mas essa diferenciação é mínima, é irrisória. Então a gente pode simplificar como o planeta Terra como tendo uma gravidade de 9,8. Se eu pegar a Lua, ela tem outra gravidade. E se eu pensar no sistema solar, em todos os planetas, se eu pegar o Mercúrio, que tem a menor gravidade, que é 3,7, e pegar um ser humano que tem uma massa de 50 kg. Lembrando que esse ser humano, se ele tem uma massa de 50 kg, ele vai ter essa massa aqui na Terra, essa massa na Lua e essa massa em Mercúrio.
A massa não depende de maneira alguma da localização no universo. Fique claro isso aí, anota no caderno, não esqueça que a massa não depende da localização no universo. Porém, o peso sim. Se um ser humano de 50 kg está em Mercúrio, qual vai ser o seu peso? Então tem que pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Então 50 vezes 3,7 vai me dar um peso de 185 newtons. Lembrando que a unidade de peso é newton, porque toda unidade de força é newton. Correto? Vamos pegar esse ser humano agora e levar para Júpiter, onde a gravidade é 24,79 metros por segundo ao quadrado. Qual vai ser o peso desse ser humano então em Júpiter? O peso será de 1.239,5 kg. Repare que esse ser humano, simplesmente por ter mudado de planeta, o seu peso aumentou, porém sua massa não, certo? E esse conceito é também importante para entender algumas piadas. Tem o Garfield, aquele gato engraçadinho lá, aquele gato de laranja, correto? E ele fica discutindo com seu dono. O dono chegou para ele e falou: Garfield, você precisa perder peso. Como o Garfield é meio irônico, virou as costas e saiu. E o dono perguntou: aonde você está indo? E ele respondeu: a um planeta cuja gravidade seja menor. Repare como o Garfield levou a física ao pé da letra, porque está corretíssimo. Se o dono mandou ele perder peso, ele pode simplesmente mudar de planeta. Se ele for para Mercúrio, ele perdeu o peso. Mas qual foi o erro? O erro foi do dono, porque popularmente a gente fala como peso e massa como sendo a mesma coisa, e não é. Correto não é eu chegar para um ser humano e perguntar: qual o seu peso? Eu tenho que perguntar: qual a sua massa? Ou quantos quilos você tem? Quando eu pergunto qual a sua massa ou qual o seu quilo, aí sim. Se perguntar para mim, qual a minha massa, eu tenho 80 kg, certo? Esse é o correto. Então, em relação ao gato, o que seria o certo? Seria o certo o dono falar: Garfield, eu quero que você perca massa, ok? Porque aí a massa não depende da localização do universo. Se o gato estiver na Lua ou na Terra, então a massa vai ser a mesma. Então se mandou perder a massa, literalmente o gatinho vai ter que fazer regime. É a única maneira do gato perder essa massa, certo? Então a aula foi essa, eu espero ter ajudado. Até a próxima, pessoal. Fica com Deus. Tchau.